sou a Bela Nazar, professora de redação, e esse é o Bela Dica. E hoje a gente vai aprender a usar corretamente os pronomes este e esse. E aí, inicialmente, já anota aí no seu material, nós temos 3 usos para esses pronomes demonstrativos. Em relação ao tempo, em relação ao espaço e em relação ao discurso. E aí, quando você for anotar, coloca discurso / redação, tá? Só para você saber que quando a gente fala sobre discurso, vai ser a escrita. Quando nós estamos conversando pessoalmente com outra pessoa, muitas vezes esses errinhos gramaticais que a gente começa, eles passam batido e não tem problema. Inclusive, eu falei sobre isso no vídeo sobre preconceito linguístico. Corre lá para você ver. Mas quando a gente está escrevendo textos para Enem, concurso público ou para vida, né? Às vezes você vai mandar um e-mail para o seu chefe, você não pode dar esse mole, não é mesmo? Por quê? Porque a gramática normativa ela é uma das variantes da língua portuguesa. E você precisa dominar esses elementos. E realmente, esses pronomes demonstrativos causam muita dúvida. Pode ficar de boa, pode ficar de buenas, porque depois desse vídeo você não vai mais se confundir. Então já pega papel e caneta e vem comigo. Antes de entrar propriamente na matéria, vamos dar só uma situada. Essa matéria está dentro de classe de palavras. E nós vamos falar sobre os pronomes demonstrativos. Se você não sabe nada sobre pronomes demonstrativos, fica ligado aqui no canal que a gente vai ter um vídeo só sobre os pronomes, explicando tudo sobre os pronomes. Nessa aula de hoje, nessa bela dica, eu vou te explicar a funcionalidade deles, ou seja, como é que eles são utilizados para explicitar uma posição de uma certa palavra em relação a outras ou num contexto. Então, como eu disse no início do vídeo, nós temos 3 formas para usar os pronomes demonstrativos. A primeira delas é em relação ao tempo: passado, presente e futuro. No presente, nós vamos usar sempre o este. Por exemplo, esta aula tá top. Ou este mês está incrível. Estou me referindo a esta aula que você está ouvindo agora, presente, e a gente vai escrever sempre com T. Agora, se a gente for se referir ao passado ou ao futuro, nós vamos usar o esse, passado próximo, tá? E o futuro também. E você também pode ficar de olho no verbo que vai ser utilizado. Por exemplo, esses dias eu fui ao shopping. Não, gente. É só um exemplo mesmo, porque tem muito tempo que eu não vou ao shopping. Coronavírus, quarentena, essas tretas todas que vocês estão sabendo. Ou, esses dias eu comi um japa. Esses 2 exemplos passam a ideia de que foram esses dias atrás. Se eu quiser falar sobre dias muito passados, eu vou usar o aquele. Mas o aquele eu acho que tá de boa, que não gera tanta dúvida assim. E aí, para um passado próximo ou para o futuro, nós vamos escrever com S. Agora, pegando o primeiro exemplo que eu dei, mas mudando para futuro. Olha como é que vai ficar. Esse mês será incrível. Como eu falei antes, sendo passado ou futuro, a gente vai escrever com S. E aí, você só tem que ficar esperto no verbo da sua oração, porque ele vai te mostrar em qual tempo está. Agora presta atenção nessa dica de ouro e guarda ela no coraçãozinho para você não esquecer mais. Se você estiver falando de algo no presente, você vai usar o este. E se estiver falando no passado, você vai usar o esse. Pegou, né? Agora não tem mais como esquecer. A segunda forma em relação ao posicionamento do objeto. Se ele está comigo ou se ele está com você ou se ele está distante de nós. Olha o meu exemplo. Eu amo esta blusa. Se você estivesse lendo essa frase, você deveria entender que a blusa está com quem está falando, porque sou eu que estou falando. Então, esta mostra que o objeto está comigo. Agora a gente vai fingir que eu estou conversando com outra pessoa. E aí eu falei, eu amo esta blusa. Então agora eu vou falar para minha amiga, mas essa blusa também é legal. Então, recapitulando, eu amo esta blusa e essa blusa também é legal. Ou seja, esta é usada quando o objeto estiver sob a minha posse, sob a posse de quem está falando. E essa será usada quando estiver na posse de quem escuta. Ou seja, eu estou falando com essa pessoa. Beleza. E aí o aquela, aquilo que eu falei com vocês, quando estiver distante. Aquele carro é meu. Então tá longe. Tá bom? E a terceira e última forma de nós usarmos esses pronomes vai ser em relação à posição que eles vão ocupar na frase, na sua redação ou no texto que você vai enviar. Então, nós temos
E aí é nisso que mora a dúvida, é aí que tá a dúvida. 2 usos diferentes para o este, quando a gente estiver escrevendo. Primeiro uso, quando a gente for citar algo, ou seja, este pensamento é muito importante. 2 pontos, e aí você cita o pensamento, tá? Ou você já citou um livro na sua redação e agora você quer retomar. E esse livro encaixa-se ao contexto, pois. Então, você já citou. Olha a diferença. Este para citação e o esse para retomada. Esse livro você já citou, tá? Agora, o este, o segundo uso dele, que eu falei com vocês na aula de hoje, é o seguinte. Eu posso também usar o este para retomar. Posso sim. E aí ele vai fazer a função do sujeito da frase. Bela, mas aí tá complicando, tá ficando confuso, já tem muita coisa na minha cabeça. Qual é que eu vou usar na redação? Você vai usar mais na sua redação o esse acompanhado de um substantivozinho do lado, tá? Então, por exemplo, esse livro, esse indivíduo, esse problema, essa situação, essa sociedade, né? Esse documentário. Olha, o esse sempre acompanhado de um substantivozinho do lado, tá? E aí você retomou uma ideia que já foi citada anteriormente. O este para citação, você quase não usa na sua redação. Na verdade, gente, eu nunca vi aluno nenhum fazendo esse uso. Então apaga ele da sua mente, faz assim, ó. Não precisa usar o este para citação na sua redação. Usa o este para retomada de um elemento anterior, tá? Então, o este para retomada de um elemento anterior, ele vai fazer a função do sujeito. Cuidado para não colocar vírgula depois dele. Por exemplo, os jovens usam muitas redes sociais. Ponto. Estas, vírgula, infelizmente, vírgula, podem prejudicar o rendimento na escola. Tá? Então vamos analisar essa frase aqui, ela vai aparecer aqui com um tanto de setinha para você. E aí, presta atenção nessa vírgula aí que eu pus. Estas, vírgula, infelizmente, vírgula, a vírgula não é do estas, a vírgula é do termo, do advérbio terminado em mente. Então, ele que está entre vírgulas, tá bom? Se não tivesse, ficaria, estas podem prejudicar o rendimento. Beleza. Quem são estas? As redes sociais. Eu usei o pronome demonstrativo estas para retomar esse elemento anterior do qual eu estou falando, tá? E para que isso é bom? Porque você evita repetir vocabulário. Top, não é mesmo? Vamos de mais um exemplo. E nesse exemplo eu quero te mostrar um trechinho de um livro que eu tô lendo. Eu falei sobre esse livro lá nos stories e foi inclusive uma pergunta que apareceu na caixa de perguntas que eu tenho colocado durante a semana lá nos stories. Se você tá perdendo, corre lá para você ver e mandar a sua pergunta também, ou então manda ela aqui nos comentários que eu respondo também, tá bom? Então, vamos lá. Gente, eu tô lendo esse livro e há alguns dias umas pessoas me perguntaram sobre o uso do pronome demonstrativo este e do esse. E aí, teacher de redação, como vocês bem sabem, não consegue ver um elementozinho em qualquer lugar que já quer pensar em dica para os alunos. Então vamos lá, ainda inclusive já fica de indicação, livro muito bom, tá? Aí eu marquei aqui, separei esse trechinho aqui para vocês, aos contra, escrita em livro, cenas fortes, preparem-se. E eu queria destacar esse trecho todo aqui, ó. Porque além de te ajudar a entender o pronome demonstrativo este, eu vou também te dar dicas sobre sinônimos para você usar na sua redação, tá? Aí a gente vai começar daqui, ó, desse trechinho aqui, ó. Um jogador de tênis mediano, então, ele é o sujeito da frase. Um jogador de tênis mediano pode fazer uma boa jogada de vez em quando, mas você só considera como bom tenista, olha aqui um sinônimo. Jogador de tênis, bom tenista. Uma pessoa cujos olhos, músculos, nervos foram tão bem treinados que agora é possível confiar neles. Olha aí o uso de um outro recurso para retomada, pois estes, que é o tema da nossa aula de hoje, pois estes possuem certo tônus ou qualidade que está presente mesmo quando essa pessoa, aqui eu também estou retomando,
não está jogando da mesma forma que a mente do matemático manifesta certo hábito e visão que podem ser notados, mesmo quando ele não está fazendo cálculos. Tá bom. Então, olha aqui, ó. Este, falei com vocês que usa para ser retomada, não é? E ele é usado como sujeito, pois estes possuem certo tônus. Quem são estes? Vão voltar? Pois estes, confia neles. Quem são os neles? Vão voltar. Ah, achei. Olhos, músculos e nervos. Então, eu usei neles e estes para retomar olhos, músculos e nervos. Estão entendendo aqui? Por isso que eu coloquei de vermelho. Neles, estes, olhos, músculos e nervos. Não coloquei vírgula aqui. E o que eu disse sobre estar sozinho é o seguinte, gente. Pois estes possuem... Olha, aqui é um verbo. Não tem um substantivo do lado. Vamos ver a diferença aqui com essa pessoa. Que está presente mesmo quando essa pessoa... Quem é que eu estou retomando? Não é aquela pessoa que eu estou citando aqui atrás? Olha a diferença do uso. Essa, 2 S's e o substantivozinho do lado. Essa pessoa, então tá acompanhado, aqui tá sozinho. Aqui já tem o verbo. Estes possuem. Essa pessoa possui. Então aqui, se eu fosse usar o mesmo exemplo, eu ia colocar, pois esses órgãos possuem. Então, ia vir acompanhado de um substantivo. Aqui, com 2 S's, acompanhado de substantivo. Com T, sozinho. É isso, gente. Um beijo e até a próxima!